Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Então, hoje estou gravando aí mais uma aula da Matemática 3, a nossa aula 5-21. Hoje eu quero continuar aí o assunto de geometria analítica, né? Nas primeiras aulas nós estudamos o ponto, né? Tudo referente ao ponto, aí, distância entre dois pontos, ponto médio, condição de alinhamento e tal. E na última aula a gente começou a conversar sobre a reta, né? O nosso segundo elemento dentro do estudo da geometria analítica. Na aula passada, então, falei para vocês sobre o cálculo do coeficiente angular da reta, né? O coeficiente angular é um número muito importante, porque ele mostra como a reta está inclinada no plano, né? E isso é uma característica que muitas vezes é usada nos exercícios, né? Para resolver exercício, então é bem importante aí. E nós vamos estar usando hoje também, tá? O assunto de hoje é um assunto bem legal aí da gente entender, tá? E tem bastante informação também. O assunto é a equação da reta. E nós vamos aprender hoje, então, como determinar a equação da reta na sua forma algébrica, né? Na forma de equação, e também as diversas formas de fazer a representação de uma equação da reta. Então, nós vamos ver 4 formas diferentes. Aí, cada uma delas exige, né, alguma coisinha aí que precisa ser entendida, precisa ser aprendida. Então, essa aula está um pouquinho extensa, bastante coisa para a gente conversar, depois tem bastante exercício também, tá? Mas é uma aula que tem que ser bem entendida, tá? Em cada detalhe. Vou pedir para vocês, sempre que vocês tiverem alguma dúvida e tal, né? Assistir novamente o trecho que surgiu dúvida aí, e se mesmo assim não entender, pedir, né, ajuda aí durante as aulas, durante as correções, né, principalmente nas correções, onde vocês já tentaram fazer e encontraram alguma dificuldade, aí vocês vão ter essa oportunidade também de entender esse assunto. Bom? Mas vamos lá então, vamos para a nossa aula, né? Então, a ideia é a gente fazer uma representação algébrica, né, da reta. Então, a gente sabe que na forma geométrica a reta é isso aqui, né? Todo mundo está acostumado com a forma geométrica. Mas a forma algébrica de uma reta é uma equação que tem variáveis x e y, né? Então, uma equação sempre vai ser uma igualdade, né? E tem que ter essas variáveis também. Então, eu preciso montar, de alguma forma, aqui uma equação de primeiro grau, né, nas variáveis x e y, para a gente poder representar essa reta aqui. Tá? E por que, né, fazer a representação dessa forma? Nós já vimos lá que o ponto, o elemento mais simples da geometria, podia ser representado a partir de um conjunto de coordenadas aqui, x e y, né? Então, quando eu falava, o ponto é o ponto 3, 4, só isso aqui já representava muito bem o ponto, né? Então, um ponto podia ser assim, um desenhinho do ponto, né? Ou podia ser assim, ó, as coordenadas, e ficava muito mais exata a representação dessa forma, né? A partir das suas coordenadas. Agora, uma reta, ela não pode ser representada só assim, simplesmente por coordenadas, porque, por definição, uma reta é o conjunto de infinitos pontos, né, alinhados e tal. Então, gente, se eu quiser representar a reta, né, considerando que ela é um conjunto de infinitos pontos, se eu quisesse fazer isso usando coordenadas, eu precisaria de infinitas coordenadas, né? E isso eu não vou conseguir fazer. Então, a forma correta aí de se fazer essa representação da reta é utilizando uma expressão matemática, uma equação do primeiro grau, né, nas incógnitas x e y, aí que são as coordenadas né, que representam aí as coordenadas de todos os infinitos pontos que estão contidos nessa reta. Bom, agora como fazer então essa tradução, né, do desenho, tá vendo, para expressão escrita aqui, para expressão matemática, né, para equação. Então, para a gente poder fazer essa tradução, né, essa passagem para a forma de equação, eu preciso conhecer certas informações da reta, né, que definam essa reta, que diferenciem ela das outras, né, das demais aí.
E a ideia, então, para a gente começar, é exatamente essa. Como diferenciar uma reta, né? Como é que eu tenho certeza, a partir de algumas informações, né? Eu tenho certeza que eu estou falando de uma reta e não de outra, né? Então, o que define uma reta quanto aos dados, às informações? Então, o que a gente sabe é o seguinte, isso que eu vou falar agora não é meu, né? É de um matemático bastante importante, aí, considerado o pai da geometria, o Euclides, tá? Viveu lá 300 a.C. Esse cara escreveu uma série de livros chamados Elementos, né? Onde ele escreve, né, a partir de... Ele faz o seu trabalho a partir de axiomas, de frases, né, de verdades matemáticas aí. Ele coloca um primeiro axioma onde ele fala o seguinte, que por um único ponto podem passar infinitas retas. Veja como é verdade isso. Ó. Se eu considerar esse ponto P aqui, eu posso fazer essa reta, posso fazer essa outra, posso fazer uma reta aqui perpendicular, né, uma reta vertical, posso fazer uma horizontal, posso fazer retas, eu posso traçar infinitas retas aqui passando por esse mesmo ponto. Bom, se a gente desconsiderar, né, a espessura da reta, porque a reta, por definição, só tem comprimento, ela não tem a segunda dimensão aqui da espessura, então eu poderia traçar aqui infinitamente aqui as retas, todas elas passando por esse ponto. Então, se eu falar assim, ó, uma reta que passa por um ponto P, eu não tenho certeza se eu estou falando dessa que está vertical, dessa que está horizontal. Então, quando eu conheço um único ponto, eu não consigo definir a reta. Agora, se eu falar assim, ó, uma reta que passa pelo ponto P e por esse outro ponto aqui, o ponto Q, por exemplo. Agora eu defini a reta. Percebam que não existe nenhuma outra reta das infinitas que eu poderia traçar, né, que passam por esses dois pontos, exatamente esses dois pontos. Né? Então, quando eu tenho dois pontos, esse é o segundo axioma, né, por dois pontos passa apenas uma reta. Né? Então, quando eu tenho dois pontos conhecidos de uma reta, eu posso utilizar esses dois pontos para escrever a expressão, né? Uma expressão que seja geral para todos os infinitos pontos da reta, porque se eu escrever uma expressão onde esses dois pontos estão contidos, é porque todos os outros vão estar também, porque só existe essa reta que, né, onde eu tenho esses dois pontos contidos. Então, essa é a primeira ideia. Se eu conhecer dois pontos por onde uma reta está passando, eu consigo definir uma reta. Agora, existe uma segunda situação onde a gente pode definir uma reta, né? Não conhecendo dois pontos. É possível que eu defina uma reta, imagina essa reta aqui, ó. É possível definir essa reta conhecendo apenas um ponto dela, contanto que eu conheço uma outra característica dessa reta, que nós vimos na aula anterior. Olha aqui, ó, imagina o plano cartesiano aqui, né? Essa reta está passando, opa, está muito ruim, vou supor que ela está passando assim, a gente tem, se a gente conhecer aqui esse ângulo, na verdade o coeficiente angular, né, da inclinação da reta aqui, se eu souber dessa inclinação e souber de um único ponto, eu também estou definindo essa reta. Vejam que é verdade, ó, porque existem infinitas retas que passam por esse ponto P. Agora, só existe uma que passa por esse ponto P e tem exatamente essa inclinação. Tá vendo? Então, quando eu tenho um único ponto, mas tem também a inclinação da reta, eu consigo definir uma reta também. Então é isso que nós vamos começar conversando aqui. Vamos ver duas situações de determinação da equação da reta. Quando a gente conhece dois pontos da reta, olha, a gente consegue definir essa reta e assim escrever a equação dela. E quando a gente conhece um único ponto, mas conhece o coeficiente angular dessa reta, a gente também pode fazer. Então vamos começar por aí, tá? Vamos ver como é que a gente vai fazer. Isso vai aparecer muito nos exercícios de vocês. Situações em que ele dá dois pontos, ele fala lá, determine a equação da reta que passa pelos pontos A e B. E aí ele dá as coordenadas, e aí a gente usa essa informação para construir a equação. E, no segundo caso, determine a equação da reta que passa por um determinado ponto e tem coeficiente angular tanto, ou e tem a inclinação
né, de tanto. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para os exercícios aqui. Lembrando que coeficiente angular não é exatamente a inclinação, mas sim a tangente do ângulo de inclinação, né? A gente está sempre usando essa tangente do ângulo de inclinação para mostrar, né, para medir essa inclinação da reta. Mas vamos lá. Então, como é que seria feito esse cálculo, pessoal? Daqui a pouco nós vamos ver nos exemplos, tá? Mas eu queria mostrar para vocês qual é essa primeira saída aqui. Olha, eu conheço dois pontos, então ele vai me dar assim, ó, ponto A e ponto B. Bom, ele vai dar lá as coordenadas, 2 pontos. E como é que eu vou fazer? Então eu vou pensar o seguinte, ó, eu vou imaginar um ponto qualquer dessa reta que não é o A e não é o B, tá? Então aqui está o, tanto faz, aqui, né, A e B. E um ponto qualquer, que poderia estar em qualquer lugar dessa reta, tá? Esse ponto eu vou chamar de ponto P. Então, esse ponto P, ele vai ter coordenadas x e y. Eu não sei as coordenadas dele, é um ponto genérico, tá vendo? Agora, os pontos A e B eu vou conhecer os valores, tá? Exatamente aqui as coordenadas do B e as coordenadas do A. Aí eu vou pensar aqui junto, ó, o ponto A, o ponto B e um ponto P, qualquer da reta de coordenadas x e y. E aí eu vou pensar o seguinte, ó, que se eu pegar essas três coordenadas e colocar no meu determinante, lembra desse assunto, pessoal? A condição de alinhamento de 3 pontos. Se eu colocar aqui as coordenadas do A, o x do ponto A, né, o y do ponto A, o x do ponto B, o y do ponto B, e mais o x e o y desse ponto P aí, que vão ficar dessa forma. Encher de 1 aqui. Quanto é que tem que dar esse determinante? Independente, né, desses números que vão aparecer aqui no lugar do ponto A e do ponto B. Isso aqui vão ser números, né? Só vai ter esse x e y aqui, o restante vai ser número. Quanto tem que dar isso aqui? E tem que dar 0, gente, né? Por quê? É a condição de alinhamento. Se os 3 pontos realmente estão numa mesma reta, eles estão alinhados. E se eles estão alinhados, o determinante é igual a 0, né? Então essa é a saída para o primeiro caso. Toda vez que ele der 2 pontos e eu quiser construir a equação da reta, eu vou pegar esses 2 pontos conhecidos, vou colocar aqui o x e o y de um ponto, o x e o y do outro, e mais um terceiro ponto genérico. Por que é tão importante esse ponto genérico? Porque no final eu tenho que ter o x e o y na minha equação, né? Para a sentença ficar aberta e para eu poder considerar válida essa sentença para todos os infinitos pontos dessa reta, né? Então esse x e y aqui, ele está simbolizando aqui todos os infinitos pontos da reta, que não são o A e o B, né? Que eu já coloquei aqui. Então esse aqui é o genérico, tudo bem? E aí a gente faz a continha, pode fazer essa continha do determinante pela regra de Sarri, pode fazer pela regra da massada, nós já aprendemos isso, podemos resolver isso e vamos chegar numa equação. Já vou mostrar para vocês nos exemplos isso daqui, tá bom? Mas essa é a primeira saída, então, de um exercício de equação da reta. Vamos ver o segundo caso? Olha aqui a segunda situação. Conhecidos um ponto e o coeficiente angular. Veja aqui, agora vamos supor que eu conheça um ponto, esse ponto aqui, por exemplo, o ponto A. Tá vendo? Eu conheço as coordenadas do ponto A, que é o x do ponto A e o y do ponto A eu conheço, tá? Eu não vou colocar aqui porque esse aqui ainda não é o exemplo, mas vai aparecer, então, essas informações para a gente. E, além de conhecer esse ponto A, eu conheço também o eminho, ó, o coeficiente angular dessa reta, a tangente do ângulo de inclinação dela. Bom, então, ó, nesse caso eu vou conhecer um ponto A, né, o x do A e o y do A, e vou conhecer o eminho, tá vendo? São duas informações também. Só que eu não conheço mais nenhum ponto, né? Como é que nós vamos fazer para resolver esse caso aqui? De novo, eu vou pensar num ponto genérico, porque eu tenho que ter, né, na minha equação sempre o x e o y. Então aqui, esse daqui vai ser número, eu vou ter os números aqui.
né? Isso aqui também vai ser um número, o eminho é um número também. Então, na verdade, a única coisa que vai ser letra aí são as coordenadas desse ponto genérico P, coordenadas x e y, né? Aqui, ó, o x do ponto P e o y dele, ó. Tudo bem? E aí, o que eu vou fazer, né? Que fórmula que relaciona, né, esses dois pontos e o coeficiente angular? A fórmula do coeficiente angular, do eminho, lembra lá? Um y menos o outro y, um x menos o outro x. Lembra disso? Então, essa é a ideia que a gente pode utilizar, a formulinha do coeficiente angular, para construir uma equação de reta também. Tá vendo? Então, é uma outra saída. Eu saí, né, no primeiro caso lá por determinante, igualando a zero, porque os pontos estão numa mesma reta, isso é uma verdade. E aqui eu saí pela fórmula do coeficiente angular. Então, como é que eu faria aqui? Ó? Eu teria esse eminho, é um numerinho que vai ser dado, né? Eu conheceria aqui o ponto A, então conheceria o y e o x do ponto A. E o que eu não saberia aqui? O x e o y desse ponto B, que é o... Eu não preciso nem escrever ponto B, seria o x e o y que ia ficar. É do ponto P, né? Que ia ficar em aberto. Aí poderia fazer a continha em x aqui e chegar numa equação, então, com x e y, né? Que é a equação dessa reta aqui. Eu já vou mostrar para vocês também nos exemplos, tá bom? Mas agora, queria comentar também com vocês sobre, porque eu vou chegar, nesses dois casos, eu vou chegar numa equação, né? Como é que eu vou escrever essa equação? Como é que eu vou deixar ela escrita? Né? Então, são 4 possibilidades. A gente chama de formas da equação da reta. Então, em cada exercício, pode ser que ele peça, que ele fale assim, escreva a equação na sua forma geral, ou na sua forma reduzida, ou segmentária, ou paramétrica. São 4 casos aí que eu quero mostrar para vocês de formato da equação. Na verdade, esses 4 casos são a mesma representação algébrica da reta, tá? Mas às vezes interessa para a gente deixar escrito essa reta, né, essa equação, numa forma um pouquinho diferente, dependendo da situação, tá? Dependendo do objetivo do exercício. Porque cada uma dessas formas de escrever, de terminar, né, o exercício, escrever a resposta, escrever a reta, elas têm certas características, coisas que a gente pode enxergar, por exemplo, da reta, tá? Então nós vamos ver isso agora nos próximos slides. Vamos lá. Então, primeira forma de escrever, né? Forma geral. Olha aqui, ó. Então, por exemplo, né, naquele caso que eu falei para vocês da gente conhecer dois pontos. Eu conheço o ponto A e o B, eu invento um ponto P, então, x e y, né? Então, vou deixar um x e um y, faço a minha continha, aqui ele botou o x e o y primeiro, tanto faz aqui a ordem, tá? Então, ó, o ponto P, o ponto A e o ponto B, encho de 1, resolvo isso daqui, aqui ele resolveu pela regra de sair, tá vendo? Fiz a continha, multipliquei um lado, multipliquei o outro e troquei de sinal, né? O segundo lado, juntei todos os elementos parecidos lá, né? Os termos semelhantes, e aí eu chego num formato desse aqui, ó, tá vendo? Alguma coisa com o x, alguma coisa com y, alguma coisa sozinha, só número, igual a zero. Se eu escrever a minha resposta desse jeito, esse formato aqui é chamado fórmula geral, ou equação geral da reta, tá? Então, esse formatinho aqui, chamado equação geral da reta. Então, toda vez que eu terminar a minha equação da reta, né, que tem o x, tem o y, colocar nesse formato, ó, primeiro o x, depois o y, depois o número sozinho, igual a zero, eu estou escrevendo na forma de equação geral da reta. Tá bom? Podia ter, ao invés de ter feito assim, né, se eu tivesse um ponto e o coeficiente angular, poderia ter feito pela fórmula do eminho, como eu mostrei agora de pouco aí. Eu também ia chegar em um número com x, um número com y, um número sem nada. Eu também poderia escrever nesse formato e chegar na equação geral da reta também. Então, a equação geral da reta é essa forma aqui. Tudo bem? Depois nós vamos conversar sobre alguns detalhes da equação geral, que são bem interessantes
vou falar sobre isso na próxima aula para não ficar muito pesado para vocês. Tá? Então, por enquanto, só lembrem desse formatinho aí como equação geral da reta. Vamos ver a equação reduzida? Olha, o que é a equação reduzida da reta? Então, fiz o mesmo exercício, terminei o exercício, sobrou lá um número com x, um número com y, um número sozinho, né? Igual a zero, mas aí eu não quero deixar daquele jeito. Eu quero arrumar de uma forma diferente. Essa fórmula que ele está deixando aqui, que é o formato da reduzida, eu gosto de escrever também assim, ó, y igual a ax mais b. Né? Esse ax mais b é o que vocês estão acostumados, já devem ter visto na primeira série, quando vocês viram função do primeiro grau. Né? Então esse a aqui, ele está usando o eminho no lugar, mas é a mesma coisa, tá? Então esse a aqui da equação do primeiro grau, da função, né, do primeiro grau, esse a aqui está sendo usado o eminho no lugar, mas é a mesma coisa. É o chamado coeficiente angular, né? Da reta, o número que mostra como que a reta está inclinada. E esse b aqui, ele está usando um n, né? Esse b ou n, tanto faz, é o coeficiente linear da reta. É o número que mostra aonde a reta está cortando o eixo y. Então, por que é legal esse formato aqui? Então, por exemplo, gente, eu tinha assim, ó, terminei o exercício assim, ó, 3x, né, mais y menos 10 igual a zero, por exemplo. Tá vendo? Essa é a forma geral da equação da reta, né? Que ela está escrita na sua forma geral. Como é que eu faço para colocar na reduzida? Olha aqui, ó. O que falta fazer para ficar nesse formato aqui? Eu só preciso deixar o y sozinho, né? Então eu deixo esse y sozinho, mando tudo que não for y aqui para o outro lado, né? Então nesse caso ficaria assim, ó, y igual, o 3x vai para lá ficar menos 3x, o menos 10 vai para lá ficar mais 10, e aí terminou. Essa aqui é a forma reduzida, pessoal. Se eu tivesse um número junto com o y, ia passar dividindo, né? Ia ficar aqui embaixo da fração, iria aparecer também, tá? Mas olha, essa é a forma reduzida. E por que é legal a gente saber colocar na forma reduzida? Olha, eu particularmente acho que a forma reduzida, das 4 que nós vamos ver, é a forma mais interessante da gente deixar a representação da reta, porque a gente consegue enxergar uma coisa muito legal nela. A gente consegue enxergar, olha aqui, ó, de que jeito que ela está inclinada e consegue enxergar onde ela está cortando o eixo y. Olha que legal isso daí. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um desenho dessa reta, porque essa daqui é um desenho, né? Então, ó, isso daqui, na verdade, é o desenho, né? Então, como é que eu faria para isso aqui virar a sua forma geométrica, o seu desenho, né? Olha aqui, ó. A gente pode fazer um esboço aqui bem rápido. Olha, eu sei que ela está passando no 10, tá vendo, ó? Esse mais 10 é onde a reta está cortando o eixo y. Então, vou marcar aqui, ó, no 10, ela está passando aqui. Eu já sei também que se esse primeiro número, ó, o a, né, o eminho, tá vendo? O coeficiente angular é negativo, é porque a reta está desse jeito aqui, ó. É uma reta decrescente, está virada para esse lado. Se fosse positiva, ela estava virada para o outro. Isso nós já vimos na aula anterior, né? Então, veja, ó, menos 3. O que significa? É o mesmo que menos 3 para 1. Então, é como se fosse assim, ó. 3 para 1 aqui, ó. Ó, essa é a inclinação da reta. Se eu pegar aqui, ó, descer 3 aqui, ó, 1, 2, 3, e vier 1 para cá, olha, eu tenho a minha reta aqui, ó. Essa reta aqui, que está aqui, ó. Essa equação é a representação algébrica dessa reta aqui, que passa no 10, no eixo y, e que tem inclinação menos 3 para 1. Menos quer dizer que está virada para cá, 3 para 1. Olha aqui, ó. E a gente percebe a inclinação dela. Olha que legal, né? A gente conseguiu olhar para a sua forma algébrica e enxergar a sua forma geométrica, né? Isso é muito legal. Então, a forma reduzida é, acho que
né, das 4 aí, a principal para a gente entender bem, tá bom? E vai ser bastante cobrado dentro dos exercícios. E colocar na forma reduzida, né, é só deixar o y sozinho, mandar tudo para o outro lado. A gente está colocando na forma reduzida. Bom, vamos continuar então. Olha, a outra forma que eu citei lá, chamada forma segmentária, em algumas situações a gente vai ter, né, já escrito, a equação escrita nessa forma segmentária, e aí a gente vai utilizar a propriedade dela que nós vamos ver agora aqui. Não sei se é tão, né, importante quanto as anteriores, as duas formas anteriores, mas é muito legal que a gente saiba colocar nessa forma segmentária, se for necessário, e também, se ela já tiver na forma segmentária, utilizar esse formato, né? Perceber as propriedades. Então, o que tem de tão interessante nesse formatinho aí? Então, vejam, ó, o que está acontecendo aqui, né? Na forma segmentária, olha aqui, ó, essa forma de baixo aqui, ó, a gente vai ter o x, vai ter o y e vai ter alguma coisa embaixo do x e do y, tá vendo? Quem ficar embaixo do x vai ser aonde a reta está cortando o eixo x. E quem ficar embaixo do y é onde a reta está cortando o eixo y. Isso se tiver exatamente nesse formato aqui, tá vendo? Uma soma, um termo com x, um termo com y igual a 1. Exatamente desse jeito. Então, se eu encontrar a equação da reta escrita nesse formato, pessoal, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, x sobre 2, tá vendo? Mais y sobre 5 igual a 1. Eu tenho certeza que essa reta, olha, eu posso fazer o desenho, que ela está cortando o x no ponto 2, aqui, ó, e está cortando o y no ponto 5. Vamos supor que seja aqui, né? Então, é essa reta aqui, ó. Tá vendo? Então, quando eu tenho a forma segmentária, né? Forma segmentária, é muito legal, porque eu olhei e já falo, bom, tá na forma segmentária, ó, x, y e 1. Ah, então esses números de baixo é onde está cortando os eixos. Está cortando no 2 o eixo x, no 5 o eixo y. Ah, então é essa reta aqui. Eu consigo olhar na hora e perceber, né, que reta que ele está falando aí. Então é muito legal. Agora, como fazer se a reta não está nesse formato, né, segmentário? Como é que eu faço para ela ficar nesse formato? Nós já vamos ver, então, dentro dos exemplos também. Mas, percebam aqui, ó, tá vendo? Que ele já dá uma dica para a gente. Nós vamos precisar pegar a equação e dividir toda a equação por c. Esse c é o número que fica sozinho, né, na equação. Eu já vou mostrar para vocês isso daí no exemplo também. Já vamos chegar nos exemplos. Então, por último, eu queria apresentar para vocês a última forma que eu coloquei lá, que é a forma paramétrica, tá? Estou escrevendo só alguma coisa aqui. Equações paramétricas são equações que representam uma mesma reta por meio de uma incógnita em comum, que a gente chama de parâmetro, né? Então, nós podemos ter aí várias equações, né? Normalmente a gente vai usar duas, mas poderia ter várias equações, todas elas com uma letrinha a mais na equação, que é o parâmetro. Tá? Essa letrinha ela aparece em todas as equações da mesma forma, né? E que parametriza, né? Que deixa todas as equações, então, que junta, né? Todas as equações, liga todas as equações. Essa ideia de equação paramétrica tem algumas aplicações, né? Não são também tantas como as anteriores, mas nós vamos ter um exercício ou outro aí para a gente conhecer esse formatinho, né? E vou mostrar um exemplo para vocês também, para a gente aprender a colocar, a pegar uma equação na forma paramétrica e passar para um outro formato, né, que interesse para a gente aí. Essa variável comum é chamada de parâmetro, faz a ligação entre as duas equações. Agora, nós vamos começar, então, os exemplos, tá? Então, daqui para frente, eu vou tentar mostrar o que eu conversei aí, passo a passo, né? Vamos fazer 4 exemplos aí para poder entender bem o que vai acontecer nos exercícios de vocês também. Então, veja, esse é o nosso primeiro exemplo, um probleminha da aeronáutica de 2015. A equação reduzida da reta que passa pelos pontos A e B
é dada por. Então é um testinho, né? Quero saber qual é que está certa aqui, qual dessas equações, né? Está representando aí a reta que passa pelos pontos A e B. Olha, uma possibilidade de fazer isso aqui, se eu não soubesse, né, do que a gente está aprendendo hoje, seria pensar o seguinte, ó, o ponto A, ó, o 0 é o x, ou 1 é o y. Se eu colocar aqui o 0 aqui e o 1 aqui, né, fizer a continha, isso tem que dar uma verdade, tem que dar certo a continha. Né? Então, se eu colocar o 1 aqui no lugar do y, se eu colocar o 0 aqui no lugar do x, veja que se eu colocasse o 0 aqui, 7 vezes nada é nada, com mais 1 é 1, e ficaria igual a esse y aqui, igual a 1. Isso é verdade, né? Esse A realmente pertence a essa reta. Se eu testar o B, ó, 6 e 8, colocasse aqui o 6 no lugar do x, o 8 no lugar do y e fizesse a continha, será que dava certo também? Colocar o 6 aqui, 7 vezes 6 é 42, mais 1 é 43. O y é 8. Vejam que não é verdade, então. Esse par ordenado aqui não serve nessa equação. Significa que esse ponto aqui não está em cima dessa reta aqui. Não pertence a essa reta. Então, essa representação aqui não pode ser a representação de uma reta que tem esses dois pontos, né? Porque ela tem o ponto A, mas não tem o ponto B. Então esse A já não é verdade. Eu poderia fazer isso com todos e verificar qual é a verdadeira, mas além de ser trabalhoso, né, não é o processo mais organizado de se fazer isso. Então vamos fazer usando o que a gente aprendeu hoje. Quando eu conheço dois pontos, eu posso partir aí para o cálculo do determinante. Vamos fazer isso, ó. Então, x e y, pode ser no começo, pode ser no final, não importa onde eu vou colocar, seria o nosso pontinho genérico, e agora o ponto A e o ponto B. Ponto A, 0, 1, ponto B, 6 e 8. Enche de 1 e vamos resolver isso daqui. Tudo bem? Então, poderia colocar em qualquer ordem aqui, poderia botar o x e y aqui no meio, ou aqui embaixo, que não teria problema. Vamos fazer, eu vou fazer pelo método da laçada, e o resultado tem que dar 0, hein, pessoal? Porque esses 3 pontos que eu estou imaginando aqui, eles estão numa mesma reta. Tem que dar 0. Vamos lá? Fazendo a continha, a primeira diagonal 1 vezes 1 vezes x é x. Segunda diagonal aqui, ó, 8 vezes nada é nada, vezes 1, que está aqui na pontinha, é nada, né? Então, esses 3 números vai dar 0, nem precisa fazer. Depois aqui, ó, y vezes 1 é y, vezes 6 é 6y. Tudo bem? Vou colocar aqui 6y. E agora eu viro para o outro lado. Ó, faço a diagonal secundária, 1 vezes 1 vezes 6 vai dar 6, mas eu troco de sinal. Sempre lembrar de trocar de sinal, os 3 últimos, né? Então aqui dá 6, eu troco para menos 6. 8 vezes 1 é 8, vezes x é 8x, eu troco para menos 8x. E aqui, y vezes nada é nada, vezes 1 é nada, né? Aqui, ó, vai dar 0, nem precisa fazer, igual a 0. Então, vejam, só fiz 4 termos porque 2 deram 0, né? Por causa desse 0 aqui. Depois que eu termino isso, eu junto os termos semelhantes, olha. Eu tenho menos 8x com mais 1x, eu tenho menos 7x. Eu tenho 6y. Eu tenho menos 6 igual a 0. E agora eu tenho a equação aqui, só que ela está na forma geral, né? Essa aqui é a equação na forma geral. Tudo bem? Só uma observação. É costume a gente colocar esse primeiro coeficiente aqui, o coeficiente do x, deixar ele sempre positivo. Vocês não vão encontrar, por exemplo, uma resposta desse tipo no livro de vocês, tá? Ou assim mesmo, né, num teste. Vocês nunca vão encontrar esse x aqui negativo. Tá? Não é costume deixar negativo aqui o x, tá bom? Nesse caso aqui até poderia aparecer porque a forma é reduzida, né? E para não deixar o y, né, negativo, a gente às vezes acaba deixando negativo o x. Agora, na forma geral, né, esse primeiro termo não deve ficar negativo. É a mesma coisa aqui, né? Aqui a gente está pensando que o y não seria legal ficar negativo, que é o primeiro termo aqui nesse formato, né? Nesse formato aqui, o x deveria ser então positivo. Como é que eu faria para ele ficar positivo? Eu multiplico todos os termos da equação por menos 1. Né? Multiplicar por menos 1 é trocar de sinal. Trocaria de sinal. Né? Então, menos 7x ficaria 7x, 6y ficaria menos 6y,
menos 6 ficaria mais 6. Veja, ó, é a mesma representação, tá? É a mesma reta, só que agora é escrita de uma forma melhor, tá bom? Então, essa aqui seria a forma geral aí dessa reta. Agora, eu quero a forma reduzida, porque aqui está na forma reduzida. Então, vamos colocar isso na forma reduzida. Vamos lá? Como é que eu faço isso? Tem que deixar o y sozinho. Então, ó, primeiro eu deixo o menos 6y e mando tudo para o outro lado. 7x vai para lá, ficar menos 7x. O 6 vai para lá, ficar menos 6. Deveria ter deixado, né, negativo, que ia ficar mais fácil, já ia ficar positivo, né? Mas eu quis mostrar para vocês isso aqui, não tem problema. Ó, passei o 7x, passei o 6. Agora, antes de passar o 6, eu vou multiplicar por menos 1 aqui e tirar o sinal, né? Eu vou ter 6y igual a 7x mais 6. E por último, eu vou passar esse 6. Então, eu vou ter que y é 7x sobre 6 mais 6 sobre 6 também, né? Esse 6 aqui, ele passa embaixo de todo mundo. Poderia fazer uma tração e botar um único 6 aqui embaixo, mas na forma reduzida a gente costuma separar, assim, para ficar mais fácil de enxergar quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear. Bom, aonde, né, como é que está inclinado e aonde que está cortando o eixo y aqui. Ainda dá para melhorar isso daí para 7x sobre 6 mais 1, né? Porque 6 dividido por 6 é 1. Veja, 7x sobre 6 mais 1 é esse aqui, né? A letra C, então, é a forma correta então, de representação dessa reta. Tudo bem, pessoal? Esse é o primeiro exemplo, então. Utilizei aqui a ideia de condição de alinhamento de 3 pontos. Um ponto genérico e mais 2 pontos conhecidos. E a gente consegue chegar na equação da reta na forma geral ou na forma reduzida, se quiser, né? Como a gente fez aí. Vamos lá, continuando. Esse segundo exemplo, eu peguei um exemplo igual, né? Ó, dados os pontos A e B, determina a equação geral da reta, que passa pelos pontos. Poderia fazer da mesma forma, utilizando a condição de alinhamento de novo, mas eu vou fazer diferente. Eu quero usar esse exemplo para falar do segundo caso que eu mostrei nesse vídeo, quando a gente conhece o coeficiente angular da reta e um ponto. Tudo bem? Ah, mas não foi dado o coeficiente angular. Mas não tem problema, porque quando eu conheço 2 pontos, eu posso conhecer o coeficiente angular também. Eu vou começar esse exercício a partir daí. É possível conhecer o coeficiente angular fazendo um y menos o outro dividido por um x menos o outro. Né? Eu só preciso me preocupar em usar a mesma ordem aqui. Então, se eu fizer yb menos ya, eu tenho que fazer xb menos xa. Se eu fizer ya menos yb, então eu faço xa menos xb. Eu uso a mesma ordem. Tudo bem? Mas vamos fazer aqui, vamos calcular o eminho? Então, ó, nesse caso, o eminho, o coeficiente angular era ó, o y do b menos o y do a, era menos 4 menos 3, sobre o x do b menos o x do a, 2 menos o menos 1. Isso daqui vai dar menos 7 em cima, aqui ó, menos e menos fica mais, 2 mais 1 é 3. Né? Vejam que o coeficiente angular, então, é menos 7 sobre 3. Tudo bem? O que dá para perceber daqui? Ah, é uma reta que está inclinada dessa forma, né? É decrescente aí, uma descida, né? 7 para 3 aqui seria o degrauzinho onde ela está apoiada. Mas vamos lá. Agora, vamos imaginar então que nesse exercício, porque assim, ó, se eu já conheço 2 pontos, acho que o mais fácil seria usar o determinante, né? Mas vamos imaginar que eu não conhecesse um deles. Ah, não conheço esse ponto B aqui. Só conheço o ponto A, mas eu conheço o coeficiente angular, tá vendo? Como é que eu faria então? Aí que eu uso a fórmula do coeficiente angular, de novo, né? Y do B menos Y do A, X do B menos X do A, mas aí eu vou deixar vou tirar esse B daqui, e vou pensar em X e Y como um ponto genérico, tá vendo? Esse B eu não conheço, mas eu vou pensar num ponto qualquer que está nessa mesma reta, que tem coordenadas X e Y. E aí vamos construir a equação da reta também. Olha, no lugar do eminho vai o menos 7 terços. Depois, y menos o y do ponto A, que é o 3, x menos o x do ponto A, que é o menos 1.
Aqui vai ficar mais, né, pessoal? Tudo bem? E agora, gente, eu posso fazer em x, ó, a multiplicação em x, e arrumar a minha equação. E ter a minha equação. Vamos fazer? Olha, fazendo em x, eu vou ter menos 7 vezes x, menos 7x, menos 7 vezes 1, menos 7. Aqui deu mais 1, tá? Mais 1. Então, menos 7 vezes 1 é menos 7. Do outro lado da equação, ó, 3 vezes y é 3y, 3 vezes menos 3 é menos 9. E agora é só passar tudo para o mesmo lado. Aí, como eu quero a equação na forma geral, então eu vou ficar com igual a zero, né? Tem que passar tudo para o mesmo lado. Bem? Ó, vamos deixar aqui o menos 7x. Vou passar o 3y, vai ficar menos 3y. Vou passar o menos 9, vai ficar mais 9, igual a zero. Se eu juntar aqui esses dois termos, eu tenho menos 7x menos 3y mais 2, igual a zero, 9 menos 7. E para terminar, para escrever melhor essa resposta aqui, eu vou tirar o negativo do primeiro termo, tá? Ficar melhor escrito só, multiplicando por menos 1. Então, menos 7 vai virar mais 7, o menos 3 vai virar mais 3, e o mais 2 vai virar menos 2. Ó, todo mundo tem que trocar de sinal. E aí está escrita a equação da reta na sua forma geral. Tudo bem? Se ele pedisse a forma reduzida, o que eu fazia? Deixava o y sozinho, mandava tudo para o outro lado. Né? Agora, fizemos aí esse segundo exemplo, né? Então, que é daquele segundo caso, onde eu só conheço o eminho e um ponto. Né? Agora vamos continuar aqui. Se vocês quiserem voltar, viu, gente? Eu deixei meio separado aqui, né? Porque eu quis deixar os exemplos juntos. Se vocês quiserem voltar ao vídeo, né, quando eu falei do exemplo 1 e do exemplo 2, aqui estão, né, os exemplos 1 e 2 feitos aqui, mas foram explicados anteriormente ali no começo do vídeo. Né? Bom, agora vamos para mais um exemplo, e agora o exemplo da forma segmentária. Olha, determine a forma segmentária da equação da reta S, né, cuja equação geral é essa aqui, gente. Então eu conheço, olha, a equação da reta. Tá vendo? Essa é a equação da reta. Só que ela está na sua forma geral. Chamou de reta S, né? Está na forma geral. Eu quero escrever na forma segmentária. O que é a forma segmentária? É o x dividido por alguma coisa, o y dividido por alguma coisa igual a 1. Esse é o formato, né, da segmentária. Esse alguma coisa aqui, ó, é muito importante. O numerinho que vai aparecer aqui é que vai me contar, né, aonde a reta está cortando o eixo x e aonde a reta está cortando o eixo y. Então, interessa para mim esses números aqui de baixo. Ó. Mas como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Então, esse é o processo para a gente escrever a forma segmentária. Vamos lá? Olha, primeira coisa a ser feita nessa equação. Olha, vocês percebem que só tem x e y aqui, né? Não tem um número sem o x e o y desse lado. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse menos 6 aqui, vou levar ele para o outro lado. Ó, eu vou ter 2x mais 3y igual a 6. Tá vendo? É a mesma equação, mas eu passei o menos 6 para lá. Agora eu só tenho x e y aqui, do outro lado eu tenho 6. Bom, agora eu vou resolver o meu problema com esse 6, porque não pode ter 6 aqui, tem que ser 1. Tá vendo? Como é que eu faço para esse número virar 1? Basta dividir por ele mesmo. Ó, agora ele vira 1. Mas eu posso dividir um termo por ele mesmo? Não vai desbalancear aqui a nossa equação? Vai, né? Qual que é a forma que eu tenho, então, de não desbalancear, de continuar sendo verdade essa equação, fazendo essa divisão que eu preciso aqui? Basta eu dividir todos os outros termos também pelo mesmo número. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tive que dividir esse 6 por ele mesmo para aparecer o 1 aqui, que é o que eu quero que apareça. Tá vendo? Mas só que eu tive que dividir também todos os outros termos pelo mesmo número, né? Para que eu pudesse equilibrar a equação. Agora a minha equação ainda é verdadeira. O que está faltando fazer? Olha, eu vou fazer uma coisa agora aqui, ó. Eu vou deixar o x sozinho em cima, porque interessa para mim que ele fique sozinho, tá vendo? Porque daí eu preciso olhar só aqui embaixo, ó.
quero deixar ele sozinho. Mas como é que eu vou fazer isso? Né? Eu tenho aqui 2 para 6, ó, 2 sextos. Podia simplificar para 1/3 também, eu vou fazer isso depois. 2 sextos, ó. Só que o 2 sextos está multiplicando o x. Quando eu tenho um número assim, 2 sextos multiplicando um outro número, isso aqui é a mesma coisa que pegar esse número, tá vendo? Se ele fosse passar para o outro lado, ele não ia passar dividindo. Vamos supor que eu tivesse um outro número do outro lado. Ele ia passar dividindo, né? A ideia é a seguinte, ó, multiplicar e dividir são processos inversos. Então, eu posso dizer para vocês, gente, que uma fração multiplicando o x é a mesma coisa que essa fração dividindo o x, mas ao contrário. Olha, isso daqui é uma verdade. Tá vendo? Isso é uma verdade. Olha, 2 sextos vezes x é o mesmo que x dividido, só que daí não é 2 sextos, é 6 sobre 2, o contrário. Tá vendo? Então, quando eu quero inverter a operação, eu inverto o número também. E aí continua sendo a mesma coisa. Ó, multiplicar por um número é a mesma coisa que dividir pelo seu inverso. Isso é uma verdade. Se eu pegar aqui, por exemplo, imaginar uma aqui embaixo, fizer extremos e meios, eu vou ter de novo 2x sobre 6, que é a mesma coisa que eu tinha aqui. Ó. Tá vendo? Se eu fizer extremos e meios, eu volto de novo. Então, eu vou usar essa verdade aqui para poder tirar esse 2 daqui de cima. Eu vou pegar aqui, ó, essa fração 2 sextos, que está multiplicando o x, e vou colocar ela embaixo invertida. Ó. Vou fazer a mesma coisa para o y. Eu tenho 3 sobre 6, mas está multiplicando e eu quero que fique aqui embaixo dividindo. Então, 6 sobre 3. 6 por 6 é 1. E aí, está escrito do jeitinho que eu queria, a minha forma segmentária. Veja, agora eu até poderia melhorar, né? Olha, posso fazer aqui 6 dividido por 2 é 3, né? Aqui, ó, 6 dividido por 3 é 2. Ó, ficaria lógico, né? Ficaria bem mais arrumadinho escrito dessa forma. Não é sempre que acontece isso de dar para dividir, né? Muitas vezes a gente vai ter uma fração aqui que não vai poder ser simplificada e a gente vai deixar a fração mesmo, tá? Vai deixar desse jeito mesmo. Quando aconteceu o que aconteceu aqui, de poder fazer a divisão, né, de dar para dividir, melhor ainda, né? Então, que reta que é essa daqui? Acabei de mostrar para vocês, né, mas vou mostrar de novo. Olha, essa reta, ela corta o eixo x no ponto 3 e ela corta o eixo y no ponto 2. Aqui, ó. Então, é essa reta aqui, ó. Né? É essa reta que nós escrevemos aí. Gente, está faltando mais um último exemplo, que é o exemplo das retas paramétricas. Então, das equações paramétricas. Então, vejam aqui, ó, eu tenho duas sentenças, tá vendo? Duas equações representando uma mesma reta. E elas possuem um parâmetro. Veja que na primeira sentença eu só tenho x, na segunda eu só tenho y, mas as duas estão em função de t. As duas estão dependendo desse t aqui. Esse t que aparece nas duas é chamado parâmetro. Né? E é possível, então, trabalhar, é como se fosse um sisteminha, né? É possível trabalhar com essas duas sentenças representando uma mesma reta. Mas o que vai interessar para a gente mesmo, né, nos nossos exercícios, é exatamente esse exemplo aqui. Olha, obtenha a equação reduzida da reta representada pelas equações paramétricas em que t é o parâmetro real. Vejam aqui. Eu quero uma equação reduzida, né? Quero que transformar essa equação que está na forma paramétrica, passar ela para a forma reduzida. Então, como é que eu vou fazer isso? A ideia, gente, é isolar esse t em uma das duas equações e depois substituir na outra. Tá? Como nós já fizemos, né, na parte de sistemas lineares, aquele método da substituição de sistemas lineares. Tá? Então, a gente vai fazer isso. Vamos escolher uma equação, lógico que sempre interessa para a gente a equação que tem o t com coeficiente 1, porque fica mais fácil de isolar, né? Então, eu vou pegar essa primeira sentença aqui e vou isolar o t. Vejam, ó, eu vou ter que t é igual a x menos 9, né? É só passar um 9 para lá e passa menos, pronto, o t ficou sozinho. O t é igual a x
menos o 9 que foi para lá. Beleza, então se t é igual a x menos 9, eu posso trocar agora na próxima equação. Então, y era igual a 2t menos 1, mais o t é x menos 9. Então, y é igual a 2 vezes o t, que é x menos 9, menos 1. Tudo bem, pessoal? Só peguei o t aqui e troquei por x menos 9. Ó. No lugar do t, aparece o x menos 9. E agora só falta fazer aqui a continha. Então, vamos fazer a distributiva aqui. Eu tenho 2x menos 2 vezes 9 é 18, né? Menos 1. Vou passar tudo para o mesmo lado? Não, né? Porque aqui ele pede a equação na forma reduzida. Então, o y já está sozinho. Está certinho. Vamos deixar assim mesmo. Ó. Então, y é igual a 2x. Menos 18 menos 1 é menos 19. Né? E terminamos aqui o exercício. Ó. Se eu quisesse a sua forma geral, mandava tudo para o mesmo lado e deixava igual a zero, né? Essa aqui é a forma reduzida, pessoal. Bom, então é isso que eu queria mostrar para vocês. Essa aula ficou longa, né? Tinha bastante coisa para conversar. São muitas informações, uma diferente da outra, então é bem legal que vocês consultem esse vídeo quando vocês precisarem, né? Tá fazendo o exercício, aí apareceu uma equação paramétrica, dá uma paradinha lá no exercício, dá uma olhada de novo nesse exemplo, volta, né? E aí vocês vão lembrando e conseguindo aplicar tudo que a gente conversou nessa aula, tá bom? Olha, no nosso último slide aqui nós temos os exercícios, né? Vejam que tem bastante exercício para fazer. Gostaria que vocês se esforçassem, procurassem fazer o máximo possível, tá? Porque todos esses exercícios são importantes, né? Eu não cortei nada porque eu acho que tinha que fazer bastante mesmo, tá bom? E procurem fazer o máximo possível. Eu vou deixar para vocês depois a correção e toda dúvida que vocês tiverem, né? Vocês me perguntem para a gente poder trabalhar. Deve existir algumas dúvidas, principalmente nesse primeiro exercício, que é bem grande, né? Ele vai colocar algumas coisas um pouquinho diferentes, mas a gente vai ter aí o momento da correção também para conversar. Tenho certeza que a gente vai passar bem por essa parte também, tá bom? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Até a próxima, pessoal.